dias, a imagem de um homem carrancudo, vestindo um sobretudo militar que lembrava o traje dos soldados nazistas, e cruzando Minneapolis à frente de agentes mascarados e armados, provocou indignação dentro e fora dos Estados Unidos. Era Gregory Bovino, o todo-poderoso comandante do ICE, a força do governo americano encarregada de prender e deportar, de forma cada vez mais truculenta, cidadãos estrangeiros que vivem no país. A tensão escalou de vez após a morte de Renee Good, uma cidadã americana de 37 anos, baleada por um agente do ICE em Minneapolis. Segundo os relatos da imprensa e vídeos gravados por testemunhas, Renee estava ao volante, com a esposa e o cachorro no carro, logo depois de deixar o filho na escola. Quando agentes se aproximaram, ordenaram que ela abrisse a porta e chegaram a segurar a maçaneta. No! No! Shame! Shame! Em seguida, quando o veículo começou a se mover, um agente posicionado à frente sacou a arma e disparou ao menos 2 tiros a queima-roupa, atingindo Renee na cabeça. O episódio, segundo a agência de notícias AP, durou menos de 10 segundos. Em vez de recuar, pedir desculpas ou ao menos promover algum tipo de revisão do protocolo, Bovino fez o contrário. Tratou a crítica como parte da guerra. Em entrevistas e aparições públicas, ele se mostrou indiferente às cobranças e insistiu que nada o dissuadiria. Uma postura amparada nos bastidores por Donald Trump. O Departamento de Justiça decidiu, inclusive, não investigar o agente envolvido na morte de Renee. Bovino foi alçado a esse papel porque parecia reunir exatamente o atributo que a Casa Branca buscava. Trump penou por meses até encontrar um comando para o ICE que estivesse disposto a cumprir o que o presidente americano vendeu como promessa de campanha: a realização da maior deportação da história dos Estados Unidos. Starting on day one, I will seal the border and stop the migrant invasion into our country. We will begin the largest deportation operation in the history of the United States. Dwight Eisenhower right now has that record. Bovino parecia ser a pessoa certa. Antes de assumir a missão, ele foi o chefe de postos de fronteira entre a Califórnia e o México. Mas já chamava a atenção por outros motivos. Em postagens e fotos divulgadas por ele mesmo, aparecia em pose de comando, a arma em destaque, estética de xerife do Velho Oeste. Dias antes de Trump assumir o cargo de presidente, em 20 de janeiro de 2025, Bovino liderou uma batida na Califórnia e prendeu 78 imigrantes em colheitas, estacionamentos de lojas e supermercados da região. À época, o chefe da operação afirmou enfaticamente que a maioria daqueles homens e mulheres detidos tinha antecedentes criminais. Mais tarde, porém, a verdade veio à tona. Ficou provado que apenas um deles estava nesta situação. Questionado, Bovino disse que cruzar a fronteira sem visto também era um crime. Há um componente irônico na trajetória de Gregory Bovino. Seu passado revela uma história muito parecida ao dos homens e mulheres que ele hoje expulsa de forma truculenta dos Estados Unidos. Neto de imigrantes italianos da zona rural de um país afetado pela instabilidade e pobreza.
Michele, da Calábria, migraria aos Estados Unidos em 1909, deixando sua esposa, Luigia, e os filhos em casa. Diante da avalanche de italianos cruzando o oceano, os Estados Unidos anunciaram cotas para os imigrantes e restrições maiores para aqueles que vinham do sul da Europa. Para não ser deportado, Michele Bovino se apressou e pediu para ser cidadão americano. Com isso, conseguiu trazer sua família e todos foram trabalhar no setor do carvão, na Pensilvânia. Um dos filhos de Michele era Vincenzo, o avô de Bovino. Ao desembarcar nos Estados Unidos, aquele garotinho ganhou imediatamente a cidadania americana por conta da nova condição do seu pai. E, claro, da necessidade de trabalhadores no setor tão estratégico. Alguns anos depois, a história de Greg Bovino ganharia contornos trágicos. Em 1981, o seu pai, Michael, foi preso por matar uma mulher de 26 anos na estrada. Ele estava bêbado no momento do acidente, que foi o estopim de uma crise que levou ao fim do casamento dos pais do policial. Bovino tinha apenas 14 anos. Hoje, com 55 anos, Bovino costuma dizer que decidiu defender fronteiras ainda criança, depois de assistir a um filme, The Border, com Jack Nicholson e Harvey Keitel. Sua missão pessoal, disse ele em entrevistas, era mostrar aos americanos que os agentes estavam do lado certo da história e que sua responsabilidade é a de proteger a pátria-mãe. Naquele filme, porém, os agentes eram os vilões da história. O que está em julgamento agora, porém, não é a mitologia pessoal, e sim um método. A principal acusação contra Bovino é objetiva: transferir táticas de fronteira para o coração de grandes cidades. Em vez do policiamento urbano clássico, identificável com protocolos e mediação, entram em cena abordagens de operação, com clima de guerra, presença ostensiva, confronto verbal, prisões em massa e, por consequência, o medo. Desde que Bovino assumiu o cargo em agosto, a letalidade associada às intervenções do ICE disparou. Pelo menos 2 imigrantes sem documentos morreram tentando fugir dos agentes sob seu comando. Na Califórnia, um trabalhador rural mexicano caiu de uma estufa durante uma operação. E próximo a Los Angeles, um trabalhador guatemalteco foi atropelado ao tentar escapar de uma batida no estacionamento de uma Home Depot. Em outro episódio, também em Los Angeles, agentes detiveram um estudante de 15 anos com deficiência após sacarem armas e algemá-lo. Horas depois, ficou comprovado que haviam abordado a pessoa errada. Bovino, respaldado por Trump, parece não dar qualquer relevância às acusações, lembrando com frequência aos seus agentes que eles contam com total imunidade. Em vídeos de autopromoção, seus homens aparecem em manobras ao som de heavy metal. Em outro, a estética é Star Wars. Darth Vader eliminando uma lista de inimigos. Fentanil, fake news, cidades santuárias. 2025 terminou com o maior número de mortes de pessoas sob a custódia do ICE. Foram 32 imigrantes. O ano também registrou o maior número de estrangeiros detidos, 68 mil. Deles, 73% não tinham antecedentes criminais. Entre as pessoas
com uma ficha suja, um quarto se referia a infrações de trânsito e apenas 5% de todos os detidos pelo ICE tinham acusações de crimes violentos. Eu sou Jamil Chad e este foi o De Cabeça para Baixo. Se você gostou deste episódio, considere assinar e apoiar Carta Capital. Até a próxima. Apresentação: Jamil Chad. Roteiro: Jamil Chad e Thaís Reis Oliveira. Produção: Mariana de Mello. Edição de som: Carlos Melo e Lola Magalhães. Coordenação editorial: Thaís Reis Oliveira.